Bom dia, boa tarde. Aliás, bom dia, pessoal. Já fiz tanta coisa hoje que eu já tô achando que é de tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. E a partir de hoje a gente começa a ver uma parte mais prática da disciplina. Esqueci de abrir a apostila, né? Naturalmente, normal. Na aula passada nós tivemos nossa avaliação, como eu falei para vocês, foi na aula anterior, finalzinho da aula eu tinha disponibilizado, foi a aula passada, eu recebi até ontem, o que significa dizer que quem fez, fez, quem não fez vai ter que fazer segunda chamada, porque eu já dei uma semana para fazer a avaliação. E teve gente que foi ontem de noite me mandar mensagem, dizendo que estava com dificuldade de entrar no link. P, banco de dados, manual, pronto. Nós estávamos aqui, pronto. Aqui falamos sobre arquitetura, falando sobre o SGBD, falando a introdução de modelagem, né? E a partir de hoje a gente vai falar sobre o diagrama entidade e relacionamento. Excelente. Excelente. Ó, gente, uma das técnicas de modelagem, eu já falei para vocês o que era minimundo, né? Falei para vocês o que era minimundo e que a partir do minimundo a gente fazia nossa primeira etapa, que era de modelagem do sistema, que, como eu falei para vocês, é a etapa mais complicadinha, que tem mais coisas para se fazer, que você tem que pensar, tem que raciocinar, tem que gastar um pouquinho dos neurônios para conseguir fazer, mas nada absurdo, ok? Então, a partir de hoje, a gente vai se deparar com textos, com espaço textos, e esses textos a gente vai ter que ler, vai ter que entender o que é que ele está querendo dizer e identificar nesses textos as entidades e os relacionamentos que existem entre as entidades. Então, vamos começar pela entidade, né? O que é uma entidade? Alguém sabe? Conhece essa palavra? Alguém já usou no seu vocabulário do dia a dia? Uma entidade. Não? Pronto. Entidade muito associada a fantasmas, a aparições, né? Entidade sobrenatural. E também muito associada a órgãos, a estruturas. Uma entidade beneficente, por aí vai. A entidade ela é aquilo que constitui a existência de algo real ou a sua essência. Pode ser uma instituição, uma sociedade, uma pessoa jurídica, pode ser um espírito, né? Uma entidade que está incorporada em alguém. Pode ser também a representação de algo no mundo real, no nosso modelo. E é isso que a gente faz. O exemplo mais básico que a gente gosta, a gente sempre puxa, é o exemplo do aluno. Se a gente tem um sistema informático que organiza nossas chamadas, nossas frequências, nossos registros de aulas, a gente tem uma entidade que se chama aluno. A gente tem uma entidade que se chama professor. E a gente tem um relacionamento entre professor e aluno. O professor dá aula para aluno. E por aí vai. Ok? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui. Nessa guia, né, nessa página, a gente pode ver um pedido de uma loja, uma nota de compra de produtos, certo? Imaginem que essa guia é uma guia impressa, um papelzinho, é uma nota, é ai meu Deus, sabe qual é o nome daquela folhinha? Um recibo de pagamento, uma nota de pedido, por aí vai. E aqui a gente possui várias informações, ó, o número do pedido, possui quem é o vendedor, a data da venda, o cliente, o endereço, o CNPJ do cliente, o IE, Internet Explorer, sei lá o que é, tá. O produto, o código do produto, a descrição do produto, pendrive Xing Ling, excelente. Quantidade, 100 unidades, preço unitário, R$ 15 cada, total, R$ 1.500 a nossa nota. Se tivesse outros produtos, estariam aqui embaixo, certo? E aí, como é que você faria para representar esses dados em um banco de dados? E aí eu não estou falando de MySQL, estou falando de todos os outros.
Então, assim. Ok, gente? Vamos lá. Ó. Ninguém. Meu Deus do céu, eu vou ter que fazer tudo sozinho na frente de vocês, vocês ficarem sem entender. O que é que está acontecendo nessa nota? A gente está vendo que tem um cliente que está comprando uma série de produtos a um vendedor. Então, eu tenho um monte de produto, eu tenho um cliente, eu tenho um vendedor, e a união dos três poderes forma o pedido. Isso é bem claro para vocês? Vocês conseguem ver isso? É isso que essa notinha está fazendo. Então, eu tenho que salvar no meu banco de dados todos os meus clientes. Eu tenho que salvar no meu banco de dados. Eu tenho que ter no lugar do meu banco de dados todos os produtos. Eu tenho que ter no meu banco de dados todos os vendedores. E a partir de todos esses dados, eu tenho que gerar o pedido. Ok? Pensando de outra forma. Se isso fosse um aplicativo, imagine que isso é um aplicativo e você recebe, você é vendedor de uma loja, você tem um aplicativo de vendas. Esse papelzinho aparece em branco na sua mão. Faz sentido, faria sentido que abrisse o pedido e ele tivesse todo em branco, né, para você preencher. E que lá em cima, vendedor, aparecer seu nome, ou o nome ter o botão para você escolher quem é o vendedor, que pode ser você ou um colega seu. Imagina que é um tabletzinho na parede para despachar o pedido. Né? E pode estar uma hora você, uma hora seu colega de trabalho vendendo. E aí, morrendo de calor. E aí, selecionar o vendedor, já vem os dados de todo mundo, né? Vocês estão conseguindo imaginar esse exemplo? Quando eu clicar no vendedor, já vem o nome, já vem data, tudo mais. Quando eu clico em cliente, já aparece minha lista de clientes, eu pesquiso, encontro o cliente, já vem os dados do cliente. Na hora do produto, eu pesquiso o produto, quando eu clico, já vem o código do produto, já vem os dados, o preço, já vem tudo isso. Vocês conseguem imaginar esse sistema? A pergunta é, de onde é que vem? De onde é que vem? Por que é que quando você pega seu Instagram e pesquisa lá em cima o arroba da pessoa, lá na lupinha, pesquisa o arroba da pessoa, já vem o nome da pessoa, a foto e o círculozinho para dizer se tem algum status ou não publicado. De onde é que vem? Vem do banco de dados. Certo? Vou passar o exemplo. Então, a pergunta é, quem são as entidades que estão envolvidas nesse pedido? Eu vou dar o exemplo. Vamos olhar esse texto. Ó. Uma escola precisa de um sistema para guardar o registro de dados de alunos, professores, disciplinas e turmas. Esse parágrafozinho aqui, que está em destaque, ele é um parágrafo que ele é um mini-mundo. Ok? Vamos fazer esse exercício. Ó. Uma escola precisa de um sistema para guardar os registros de dados de alunos, professores, disciplinas e turmas. Nesse sistema, é preciso saber do aluno, matrícula, nome e data de nascimento. Do professor, é importante guardar informações como matrícula, nome, CPF, telefone, endereço e data de nascimento. O professor pode possuir telefone celular e residencial. Cada turma tem um nome e um código. Assim, como as disciplinas também têm nome e código. Um professor pode dar aula em várias disciplinas em várias turmas. Uma disciplina pode ser ministrada por mais de um professor. Um aluno só pode fazer parte de uma única turma. Esse é o primeiro exemplo que eu estou dando para vocês de um mini-mundo. Perceba que ele tem informações muito diretas e claras do que é que ele quer, do que é que ele pode. O nosso trabalho, a nossa dificuldade é converter esse texto que nós estamos lendo em uma imagem, em um diagrama contendo entidades e relacionamentos. Tudo bem? Então, a primeira coisa, eu falei para vocês que a entidade ele representa um ser da vida real. E eu estou falando para vocês agora que a entidade ela é a representação
a representação de seres, de pessoas ou de coisas que interagem no sistema. Primeira pergunta: quais as entidades que vocês acham que existe nesse mini-mundo? Podem digitar no chat. Quais são as coisas que interagem, que se relacionam, que pode ou não representar algo da vida real? Professor e aluno são entidades. Mais alguma? Professor e aluno se relacionam no nosso banco de dados. Ah, entendi porque é que não está esfriando. Vamos lá? Uma dica para conseguir identificar uma entidade é que a entidade ela possui características atribuídas a ela. Então vamos lá, ó. Eu preciso saber o aluno que possui alguns dados, professor que tem alguns dados, certo? Mas eu tenho também a turma que possui alguns dados, eu possuo também a disciplina e possuo também o curso. É o curso, um professor pode dar aula em várias disciplinas, de várias turmas. Pronto, não tem o curso. Cada turma tem um nome, um código, a turma, ó, assim como as disciplinas. Então, a gente tem professor, aluno, disciplina e turma. Nós temos 4 entidades nesse sistema. Existe a representação dessas 4 coisas que interagem entre si. Vamos ler de novo o texto, agora pensando nesses 4. Ó, uma escola precisa de um sistema para guardar os registros de dados de aluno, professor, disciplina e turma. Precisa guardar o registro desses dados. Nesse sistema, é preciso saber do aluno, aí ele fala os dados do aluno, do professor, os dados do professor. E aí ele fala que a turma fala dos dados da turma e em seguida fala dos dados da disciplina, do texto. Então a gente consegue separar 4 entidades nesse sistema, ok? Como é que a gente representa entidade no nosso sistema? Aí eu vou abrir aqui e vou compartilhar a minha tela. Rômulo, teu microfone tá desligado. Gênio, muito obrigado. Gente, esse é o dia. Ele é um editor de diagrama. Vocês podem utilizar qualquer editor de diagrama. Inclusive, pode utilizar o caderno com papel, caneta e lápis. Não tem problema. Para fazer os diagramas de vocês. Aqui, no dia, ele tem uma particularidadezinha que se você vier nessa setinha aqui, onde tem fluxograma, setinha para baixo, outras folhas, tem a opção aqui de entidade de relacionamento, que ele já coloca os íconezinhos do jeito que tem que ser na entidade de relacionamento. Ok? Então, aqui eu vou clicar, vou colocar uma entidade. Como eu falei para vocês, eu tenho uma entidade, ó, aluno. Eu tenho uma entidade professor. Eu tenho uma entidade disciplina.
E eu tenho a entidade turma. Ok? Agora deixa eu dar um zoom para ficar maiorzinho. Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho. Aqui, ó. Todo mundo. Geralmente, quando é um texto, assim, se vocês prestarem atenção, quando é um texto, quando é de forma de texto, o minimundo, a gente pode ver claramente quais são as entidades, porque as entidades possuem informações sobre elas. Então, quando eu falo que, ó, aqui na 1, 2, 3, 4, quinta linha, na quinta linha aqui no final, ó, cada turma tem um nome e um código. Então, quando eu tenho uma informação que possui dados agregados a ela, essa informação é uma entidade. Por exemplo, eu não tenho a entidade telefone, porque telefone não tem nada agregado a telefone que eu queira adicionar no meu sistema. Tá vendo? Aqui, ó, são os dados do professor. Eu digo que os dados do professor, eu quero guardar matrícula, nome, CPF e telefone. Eu não quero guardar informação, não quero que do telefone você me diga qual é a operadora do telefone, qual é o código de área. Não quero que você me diga quem é o dono, tá no nome de quem a linha do telefone. Eu não quero isso. Entendeu? Aí ele não é uma entidade. Ele é um atributo. Atributos, e aí a gente já está falando de outra parte, atributos são dados que são associados às entidades. Vamos olhar o exemplo? Exemplo. Esse mesmo exemplo que a gente está aqui, ó, eu tenho minhas entidades, e toda entidade, ela tem um atributo. Toda entidade, ela tem um atributo. Certo? Aluno, por exemplo, cadê, ó? Aluno tem matrícula, nome e data de nascimento. Então, eu venho aqui no atributo e crio os atributos. Matrícula, nome e data de nascimento. Os 3 atributozinhos. E ligo esses atributos ao aluno. Ele sempre me dá trabalho com esse negócio dessa seta, mas eu quero linha. Então, ó, o que é que o meu diagrama está dizendo? Que meu aluno possui matrícula, nome e data de nascimento. Não é fácil? O professor, ele tem o quê? Matrícula, nome. Matrícula, nome. Eu aponto o professor para cá? Não. Eu crio as bolinhas para o professor. Matrícula. Sem acento e tudo minúsculo mesmo, viu, gente? Parece que eu estou errando, mas é uma regrinha. Nome. Matrícula, nome, CPF. Telefone. Outra coisa. Endereço. Endereço. E data de nascimento. Rômulo, Oi. no caso do aluno ali, poderia colocar gênero como um atributo também? Poderia. Por que que eu não coloquei? Sei não. Não coloquei porque o Minimundo não diz que é para colocar. O Minimundo não diz que é para eu colocar.
Então, eu não coloco. Eu tenho que fazer... O Minimundo é como se fosse meu cliente. Imagine que você está construindo uma casa, projetando uma casa. Você colocaria um quarto a mais na casa, se o cliente não quis. O cliente diz, eu quero 2 quartos. Aí você diz, mas é bom porque nós estamos trabalhando remoto, é legal ter mais um quarto para servir de escritório, aí coloca no projeto mais um quarto. Encarece R$ 50.000 a obra. Você faria isso? Eu entendi já agora, por que não? Então assim, a gente faz só o que o cliente manda. A gente faz o que o cliente manda. Se o cliente não mandar, a gente não faz. E onde é que o cliente conversa com a gente? Porque vocês não conversam com pessoas que estão querendo construir o software, né? Então, onde é que a gente tem esse contato, entre aspas, com o cliente? É o Minimundo. Quem diz é o Minimundo. Ficou faltando esse. Nome, CPF, telefone, endereço. Ai, cadê? Nome, CPF, telefone, endereço. Data de nascimento. Matrícula. Não, tá certo. Nome, CPF. É a matrícula, né? Matrícula. Faltando. Ok? Vamos olhar os outros. A turma. Ó. Esse detalhezinho eu vou botar depois. Ó, aqui ele está dizendo, ó, que o telefone pode ser celular e residencial. Eu já estou colocando característica no telefone, não é? Meu telefone está com cara de entidade, não tá? Daqui a pouco eu vou explicar, vou falar sobre isso e a gente vem e altera. Essa frasezinha aqui, por enquanto, vocês desconsiderem. Cada turma tem um nome e um código. Turma, nome e código. Turma, possui nome. E possui um código. Linha, linha. Eu não sei como é que faz para ficar por padrão a linhazinha constante. Se alguém souber, por favor, me fala. E disciplina. Cada turma. A disciplina pode ser ministrada por mais um aluno. Não tem falando da disciplina. Cada turma tem um nome e um código, assim como as disciplinas. Ah, então disciplinas também tem nome e código. Tá aqui, ó. Disciplinas também tem nome e código. Disciplinas. Nome. E código. Essa é a primeira etapa da construção do modelo entidade-relacionamento. É identificar as entidades e colocar os atributos. É fácil e não é fácil. Por que é que foi fácil para mim? Porque eu já sabia como era. Por que é que vai ser difícil para vocês? Porque vai ser a primeira vez que vocês fazem. Matrícula. Aqui. Ah, tá. Ah, não, esse matrícula era daqui, né? Eu coloquei 2 vezes matrícula em professor, desculpa. Ok? Nome, CPF, telefone, endereço, matrícula e data de nascimento. Acho que foi todo mundo aqui em professor, todo mundo é aluno, todas as entidades, todos os atributos. Com isso, com essas informações, a gente consegue fazer uma fichinha mostrando quem é o professor que está dando aula em qual turma, de qual disciplina, para qual aluno. Por exemplo, nós agora. Eu posso dizer que nós estamos na turma do segundo ano de informática, dando a disciplina de banco de dados. Quem é o professor que está ministrando aula? Professor Rômulo, com todos os meus dados. E aqui embaixo eu tenho uma lista de alunos para agregar, para fazer meu relacionamento aula. Entenderam? Eu vou colocar aqui no meio o relacionamento, mas desconsidere. Então, minha aula. Imagine que eu faça um softwarezinho para registrar quem é que está dando aula de quê nesse momento. E aqui eu coloco tudo.
De vocês. Deixa eu compartilhar. Pronto. Agora eu vou olhar para a cara de vocês. Quem está confuso, levanta a mão. Rodrigo disse que a gente já viu um pouco. Vocês não estão confusos? Ixi, Maria. Já podemos ir direto para a prova, terminar o ano. Vamos tentar fazer um exercício? Ver o que é que sai? Podemos fazer um exercício? Primeiro exercício. Esse mesmo exercício. Eu acabei de fazer. Vou colocar de novo na tela. Eu quero que vocês façam no caderno. Acabei de fazer. Tirei da tela para dar tempo de vocês esquecerem. Estou compartilhando agora a guia do texto. Quais são as entidades e os atributos desse mini-mundo? 5 minutos. Acabei de fazer na frente de vocês. Daqui a pouco eu vou me aprofundar mais no negócio. Pode ser no caderno, Ellen. Pode ser no dia, pode ser no caderno, pode ser em algum aplicativo no celular. Eu não lembro o nome do aplicativo do celular que a galera usa, mas eu vou procurar e colocar no, meu Deus do céu, no grupo do WhatsApp. 5 minutos. Pega o caderninho aí, a coisa mais rápida do mundo. Acabei de fazer. É só replicar.
O nome da estrutura é ER. Lá não tem fluxograma, você aperta, aí tem outros e tem a opção ER. Completamos os 5 minutos daqui a 30 segundos.
10 minutos já, ninguém fez. Pronto, então vamos voltar. Todo mundo conseguiu reproduzir? Alguém teve dificuldade? Eu vou falar, daqui para frente eu vou me aprofundar um pouquinho mais nas entidades, vou falar sobre os atributos, e aí a gente encerra a nossa aula. Esse é o primeiro momento, é o primeiro impacto, é a primeira dificuldade, ok? A gente vai ficar revisitando esse exemplo algumas vezes para tornar nosso diagrama mais completo. Nosso diagrama irá representar melhor tudo isso. Vamos lá, todo mundo ligando as câmeras de novo. Desligou. Gente, como eu falei para vocês, as entidades, eles representam uma parte do sistema, né? Que geralmente são os entes que interagem entre si na formação do banco de dados. E eu já mostrei para vocês também que a entidade, ela possui atributos. Olha aqui como o atributo fica bonitinho no caderno. Lá no dia, ele coloca o atributo dentro da bolinha. Aqui na nossa apostila, a gente faz a bolinha e coloca o nome do atributo ao lado. As duas formas estão corretas, tudo bem? Então, vamos lá. Existem vários tipos de atributos que a gente pode colocar na nossa entidade, certo? O primeiro deles, o mais simples de todos, é o atributo simples. O que é um atributo simples? Foi esses atributos que a gente criou normalmente. É o CPF, é data de nascimento, é matrícula, é endereço, que no final das contas vai ser como se fosse um campinho de texto para a gente preencher e colocar no sistema. É um atributo simples, ele simplesmente é um atributo. Uma idade, uma altura, um nome, todos esses dados são simples. A gente simplesmente pega o dado, a informação e coloca. Parecendo com, lembrando de PO Java, que vocês já tiveram aula comigo, inclusive. É como se fosse uma variável normal do nosso sistema. É um atributo simples, não tem muita dificuldade. Eu só queria chamar a atenção para um atributo simples que está em destaque, inclusive aí nessa telinha do professor. Tá vendo ali matrícula professor? A bolinha está pintada. Vocês estão vendo que tá a bolinha pintada na matrícula do professor? A matrícula do professor é um atributo com uma característica especial. Ele é uma chave primária. O que é uma chave primária? A chave primária é um atributo chave. É um atributo que identifica unicamente o professor dentro dos outros professores. Na verdade, é a entidade dentro das outras entidades, ok? Perante outras instâncias da mesma entidade, melhor dizendo. Como assim, professor? Significa dizer que é a partir da matrícula que eu vou diferenciar os professores. Aí você vai dizer, professor, eu diferencio os professores a partir do nome. Tem Rômulo, tem Veriane, tem Marciana, tem Matheus, tem Jarana, tem Antônio, certo? Mas se você levar em consideração todos os professores do estado do Ceará, será que eu sou o único Rômulo que existe? Digo mais, será que eu sou o único Rômulo Pereira de Almeida que existe? Rômulo, pode até ser, por coincidência, mas existe a possibilidade que não seja. E se meu nome fosse Antônio da Silva? São os nomes mais comuns.
Cícero, que é um nome muito comum aqui no Ceará, né? Quantos Cíceros existem, né? Então, assim, a gente já pode ver que o nome ele não tem a capacidade de identificar unicamente Rômulo no mundo. Dentre esses dados todos que estão aí, o único que a gente poderia adotar é o CPF, que o CPF ele é único no Brasil, né? Mas pode ser que exista, aliás, existem outros países que não têm um CPF. É só no Brasil o CPF. Então, assim, depende do tamanho do seu problema. Ok? O que é que o nosso mini-mundo diz? Nossa matrícula, se existe a matrícula, a gente identifica ela como chave única. Significa dizer que, se a minha matrícula é a número 1, não existirá nenhum outro professor com a matrícula número 1. Mesmo que eu saia da escola, o número 1 vai ficar ocupado para todo sempre, amém, como sendo minha matrícula. É igual a matrícula de vocês. Cada um de vocês tem a matrícula, não tem? Tem o número de matrícula? O número de matrícula de vocês nunca é igual a do colega. Independente se o colega de vocês é colega de sala ou foi da primeira turma que se formou na EP há 4 anos atrás. Já estão todos se formando na faculdade já. Não importa. Não se repete. Certo? E não muda. Além de não se repetir, ela não muda. Desde o dia que vocês receberam essa matrícula, que a matrícula é a mesma e ela vai continuar para todo sempre, amém, no estado, sem mudar. Certo? Então, todo mundo tem, todo mundo... não, peraí. É diferente, né, para todo mundo, nunca vai mudar, e a terceira característica é que todo mundo tem. Se for aluno do estado, tem a matrícula. Concorda comigo? Todo mundo tem. Então, são as 3 características de uma chave primária. Todo mundo tem, são diferentes, para todo mundo é um diferente, e não se repete. Não, é diferente, todo mundo tem, ai meu Deus do céu, e não muda. Eu sempre me confundo. São as 3 coisas. Ok? Não se repete. Toda chave primária tem que ter essas 3 coisas. Então, vamos olhar o nome. O nome, todo mundo tem nome. Todo mundo tem nome. Não muda. Muda. Eu posso mudar meu nome. É só ir no cartório e pedir para mudar meu nome. Já não dá certo. E não se repete. Pode se repetir o nome. Vamos olhar outra coisa. Data de nascimento. Data de nascimento todo mundo tem. Todo mundo tem, não muda. Mas pode nascer 2 pessoas no mesmo dia, não pode? Então não pode ser uma chave primária. Porque se eu disser que a Nayane nasceu dia 10 de janeiro, não pode mais ninguém se cadastrar no sistema que nasceu 10 de janeiro, porque 10 de janeiro já é Nayane. Pode ser que tenha algum sistema que faça sentido isso, né? No nosso aqui da escola não faz. Todo mundo entendeu que é a chave primária? A chave primária, no caderninho de vocês, ou na apostila, ela vai constar como essa bolinha pintada, essa bolinha pretinha. No caso aí tá azulzinha, né? No dia, ele fica sublinhado. Meu Deus do céu. Ele fica sublinhado. Ele fica dentro da bolinha e a palavra matrícula vai estar com ali embaixo. Eu não tinha colocado para vocês no dia, mas deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar. Aqui. Ó, então aqui, ó, se vocês prestarem atenção, não tem nenhum sublinhado, nenhum marcado. Se eu der 2 cliques e vier aqui, ó, chave, e colocar assim, ok, ele fica sublinhado. Então, todas as chaves primárias, ela vai ficar sublinhada. A matrícula, em turma, vai ser o código, sim, o código da turma. Em disciplina, um código da disciplina. Aqui, ó, todo mundo sublinhado. Tanto pode ser o círculo sublinhado, quanto pode ser o símbolo pintado de preto. Ok? Deixa eu compartilhar. Começar a compartilhar a guia de novo. É facinho? Pronto. O atributo, vamos lá, endereço. O endereço, aqui em cima, está como um atributo simples.
Só que a gente sabe que o endereço, ele é bem mais do que simplesmente uma frase. Você tem que dizer o país, o estado, o município, o bairro, a rua, o número da casa, e ainda tem espaço para um complemento, e às vezes ainda tem gente que coloca um ponto de referência, né? Naquele exemplo que a gente colocou lá em cima, que a gente mostrou do professor, não pede isso do endereço. Não pede. Ele diz só para ter o endereço. Só que nós podemos agregar, existem situações em que a gente pode transformar o endereço em um atributo composto. O que é um atributo composto? Atributo composto é um atributo que é composto por vários atributos simples. Então, se vocês prestarem atenção aí na tela, ó, eu peguei endereço, endereço não é mais só uma simples variável. Ele é formado por um monte de variáveis simples. Rua, número, bairro, cidade, CEP e estado. A união de todos esses 6 atributos formam o endereço. Ok? Esse é o atributo composto. Alguém consegue pensar em um exemplo de atributo composto? Eu vou dar mais um fora do contexto, viu? O tamanho de roupa para a pessoa. O tamanho de roupa para a pessoa, eu posso dizer, Rômulo é 40. Eu digo, ó, é assim. Calça, eu sou 40. Camisa, eu sou M, eu sou G. E sapato, eu sou 39, eu acho. Entendeu? Eu peguei o tamanho da pessoa e transformei em 3 variáveis. Alguém tem mais um exemplo? Um atributo que é composto por vários atributos. Escolaridade, por exemplo. Escolaridade, ela pode ser. Imagine que, você é o quê? Eu sou formado em ensino médio. Eu sou formado no ABC, no ensino médio, na faculdade, na pós-graduação. Eu tenho uma especialização, né? Vamos lá, eu tenho especialização, a gente coloca só o mais alto. Tá bom. Se o sistema quiser só o grau mais alto, coloca só o grau mais alto. Mas a gente pode dividir. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Esse é o atributo composto muito utilizado em endereço. Vou passar. E nós temos também o atributo multivalorado. O que é um atributo multivalorado? Um atributo multivalorado é um atributo que possui vários valores. O mesmo atributo pode possuir vários valores diferentes por pessoa. No exemplo, nós temos o telefone. Imagine o seguinte, que eu vou colocar para você, eu coloco o telefone celular. Celular ou residencial? Eu coloquei seu telefone. E aí você preenche no formulário o seu campo telefone. Mas você diz, Romulo, eu tenho outro telefone. Eu tenho 2 números. Aí você vai lá e coloca outro número, telefone. Você diz, Romulo, mas eu quero botar o do meu pai e de minha mãe. Aí você aperta no maisinho, coloca do pai, mais um maisinho, coloca o da mãe. Aí você vai dizer para mim, Romulo, eu não posso colocar o atributo telefone 1, telefone 2, telefone 3, telefone 4? Pode. Mas tanto a pessoa não vai conseguir colocar o 5º telefone, né? Porque você deixou amarradinho que eram 4. Quanto, quando você colocar só um telefone, vai ficar 3 espaços vazios ocupando seu banco de dados. Que é o telefone 2, 3 e 4. Né? O multivalorado, ele permite essa variação de quantidade de valores que foram inseridas no seu banco de dados. Tudo bem? Assim sendo, a gente pode atribuir um monte de coisa aqui como sendo um atributo multivalorado. O melhor exemplo, é o exemplo de telefone, que eu posso colocar quantos telefones eu quiser. Ok? Sim, a chave primária está aqui no fim. E chave primária, e depois a gente entra em relacionamento. Relacionamento eu não vou entrar hoje. Relacionamento a gente vai falar a partir da próxima aula.
Agora eu quero que vocês peguem aquele exemplo que vocês acabaram de fazer e coloquem os atributos. O endereço como atributo, oh, meu Deus do céu, atributo composto, e o telefone como atributo multivalorado. Essa é a representação do atributo multivalorado. Ok? Para a galera que está no YouTube, a aula acaba aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Para quem está aqui no Google Meet comigo, continue assistindo a aula. Ok? Tchau, tchau.